Você já parou para imaginar como seria estar no leito de morte e perceber que viveu tudo errado? Oi, meu nome é Jo e hoje vou falar para vocês sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar sobre os principais temas que esse livrinho curtinho aborda. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui no canal, a primeira resenha. Então, em alguns momentos eu vou ficar olhando aqui para a tela, que é para me basear um pouquinho no que eu vou falar. Primeiro, quem é o Tolstói, né? O Tolstói é conhecido como escritor que escreveu Guerra e Paz e Ana Karenina. É um livro que foi escrito em 1886 e fala sobre um questionamento espiritual e existencial. Ele fala tanto sobre a morte e sobre como a maneira que a gente vive, principalmente sobre isso. Essa é a capa do livro. E ele, tão curtinho, né? Mas ele aborda sobre a alienação da vida moderna e sobre alguns valores que a gente guarda pra gente. Principalmente na sociedade da época. Mas esse livro é também muito atual, porque reflete nos dias de hoje. Mas sobre o que se trata o livro, né? Sobre o Ivan Ilitch, e ele morre. Now the world don't move to the beat. Esse livro aqui aborda a vida do Ivan Ilitch e também a sua morte, que ele morre, isso não é spoiler. Ele é um juiz de classe média e passou a vida dele toda vivendo a partir das expectativas dos outros. Então ele passou a vida vivendo a partir de aparências. A vida do Ivan Ilitch toma um rumo completamente diferente quando ele se percebe doente. Quem está lendo, pelo menos foi essa impressão que eu tive, pensa que ele está exagerando um pouquinho na dor, que ele está fazendo um pouco de drama, principalmente com a família dele, que é um pouquinho distante. Só que não, ele realmente fica doente e é quando ele está no leito de morte que ele começa a pensar sobre tudo que ele viveu na vida. E o pior, ele acha que tudo que ele viveu talvez não tenha sido tão bom. O livro nos leva a entrar na cabeça do Ivan Ilitch, porque ele começa a questionar sobre tudo que ele viveu, ele começa a pensar, será que eu fiz realmente as escolhas certas? Será que eu não estou vivendo? Será que eu não vivi a partir das expectativas dos outros? Será que eu estou feliz onde eu estou? Com as pessoas que eu estou? Será que eu estou morrendo ao lado das pessoas que eu quero morrer? Então, são questionamentos bem pesados para um livro tão curtinho. E o Tolstói, ele começa a criticar justamente sobre como muitas pessoas levam a vida dessa forma. Quantas vezes você já parou para pensar na morte? Quantas vezes você se questionou se está levando uma vida que quer levar? Bem complicado, né? Mesmo sendo um livro do século XIX, esse livro também é bastante atual, conversa muito com os dias de hoje, porque a gente vive num sistema capitalista acelerado, onde a gente vive para cumprir regras sociais, andar conforme o sistema manda, e talvez as escolhas que você pensou que fez durante toda a vida, você não fez. Durma com essa. Então, quantas vezes a gente não se pega pensando e priorizando o nosso trabalho, o nosso status, quanto a gente ganha, o que a gente pode comprar, que isso é a base do sucesso. A gente só se sente realizado se a gente tiver certas coisas. Esse livrinho curtinho, ele nos força a pensar um pouco sobre, será que eu realmente estou vivendo da forma que eu gostaria de viver? Será que eu estou fazendo as escolhas certas para a minha vida? E principalmente, será que eu estou fazendo as escolhas certas para a minha morte? Se você parar para pensar, quem vai estar ali do teu lado quando tu estiver no leito de morte? Você vai estar feliz com as pessoas que estão ali à sua volta? Vai ter alguém do seu lado? São questões que, quando a gente começa a pensar na morte, causam uma estranheza, porque talvez a gente viva nesse sistema justamente para não nos fazer pensar na morte. Então, quando a gente está trabalhando, enquanto a gente está fazendo um vídeo para o canal do YouTube, enquanto a gente está fazendo yoga, fazendo academia, a gente está ocupando nossa vida com coisas que faz com que a gente não pense na morte. Será que a gente não deveria pensar um pouquinho mais na morte? Eu sei, é uma coisa que causa muita angústia, pelo menos em mim. Eu penso na morte, me dá um tremelique e eu fico, caramba, eu vou morrer em algum momento. Talvez eu termine de gravar esse vídeo e morra, o que seria bem macabro. Mas pode acontecer. Só que quando a gente começa a questionar cada vez mais e mais e mais isso, paralisa a gente. É um medo que não dá para explicar. Pelo menos eu estou falando por mim, né? É complicado. Só que o Tolstói, ele consegue fazer isso com uma destreza tão grande, com uma escrita tão boa e tão fluida que é impossível você não terminar de ler esse livro e ficar pensando, caralho, o que é que eu estou fazendo da minha vida?
E tem uns trechos que são bem marcantes. Eu não vou falar todos, eu não vou disponibilizar as minhas frases favoritas, que é para vocês lerem esse livro, que vale muito a pena. Tem um trecho que é assim: o que era mais terrível não era o fato de que ele estava morrendo, mas que ele não tinha vivido de verdade. Imagina, você tá lá morrendo e você se dá conta disso. Caramba, eu tô morrendo e eu não tenho chance de viver e eu também não vivi de verdade. Pô, isso é muito foda. Então, agora uma opinião pessoal. Já falei durante todo o vídeo opiniões pessoais, fugi completamente do meu roteiro, acontece. Mas essa edição aqui, eu vou dar uma nota 4, porque tem alguns erros de diagramação, de escrita. Eu acho que em outras edições a leitura vai ficar ainda mais intensa. Mas esse livro aqui, ó, sensacional. Eu dei a nota 4,5, para vocês terem noção, tirei meio ponto por causa da edição do livro. Mas para mim, outra opinião pessoal é que esse é um livro que me transformou. Eu terminei de ler, eu fui escrever meu diário de leitura e eu fiquei sem espaço na minha página, porque tem muita coisa importante. E tem uma coisa bem interessante no começo do livro que me tocou demais, muito mesmo. Que talvez seja um pequeno spoiler, mas está logo nas primeiras páginas, então tudo bem. É que quando os amigos do Ivan Elite sabem que ele morreu, eles simplesmente começam a pensar: nossa, para quem é que vai o cargo do Ivan? Será que eu posso ocupar aquele espaço? Imagine você estar rodeado de pessoas que pensam dessa forma. Que assim que você morrer, vai ter outra pessoa para ocupar o seu lugar, porque isso é óbvio. Mas e se for as pessoas que estão perto de você que estão pensando dessa forma? Para mim, seria muito doloroso saber que as pessoas pensam assim. Eu não conseguiria pensar dessa forma. Mas é o sistema. Então, você já parou para pensar a forma que você está vivendo? Se você não fez isso, se você não costuma fazer, eu te convido a fazer isso. Coloca aqui nos comentários se você já leu sobre o livro, o que você achou. Também se você pensou sobre a temática, se você costuma pensar na morte, como é que você lida com esse assunto? É uma coisa muito delicada para você, é uma coisa que machuca, que faz doer na alma. Enfim, coloca aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês. Se vocês leram, se vocês têm vontade. Ah, e um detalhe, esse é o meu primeiro livro russo. Então, eu super indico, não tenho muita bagagem para indicar livros russos, mas como eu já li esse, eu posso indicar ele. Então, eu super indico, é uma leitura muito rápida, muito fácil e, nossa, vai cativar você, de verdade. Se você quer ver mais resenhas como essa, se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha, me faz indicações de livros, eu vou adorar ler. Eu sou uma leitora bem eclética, assim, então pode me indicar de qualquer coisa que eu leio. Sou crítica, mas eu leio. E não se esqueça, viva. Viva de acordo com aquilo que você acredita, mas viva. Não fique seguindo só a opinião dos outros, o que a sociedade espera de você. Viva para quando chegar no leito da morte, você pensar: nossa, eu vivi de verdade. É isso, um abraço, com amor, Jô.